Tinha problema de insônia, passava as noites acordada. Eu tinha desejo de suicídio. Eu chorava muito, chorava realmente a dor da minha alma. Meu nome é Lucélia Pierini, tenho 57 anos. Eu tive depressão, eu tinha sonambulismo, eu tinha um vazio imenso dentro da minha alma e eu procurava ficar sempre sozinha. Eu gostava de ir em cemitérios, eu tinha costume de ficar assim horas no cemitério. Era uma forma de eu tentar trazer alguma paz para o meu coração, mas eu não tinha paz. Tive esses problemas na minha vida desde a infância. Eu era uma menina pequena, já ficava muito sozinha, não tinha muitos amigos, então eu vivia sempre meio isolada e eu tinha visão de vultos, eu já sentia que tinha a presença e eu tinha muito medo. Eu era uma criança muito amedrontada, cresci amedrontada. Eu saí da casa onde eu morava com meus pais com 23 anos, me casei, morei em outra cidade e depois ocorreu, por vários problemas, eu acabei me separando, ocorreu um divórcio e eu me mudei para Santos. E eu morava sozinha, eu fiquei sozinha durante bastante tempo e isso agravou. Eu me sentia muito só e a depressão. E eu tive vários problemas de saúde também. Eu tive problemas na pele, eu não conseguia sair no sol porque formava bolhas na minha pele, o médico não conseguia, não sabia o que era aquilo. Tinha problema de insônia, passava as noites acordadas e também desemprego, não conseguia uma colocação no mercado de trabalho. Tudo isso agravou e a depressão foi muito forte. Eu tinha desejo de suicídio e fiquei bem ruim. Eu chorava muito, eu chorava dia e noite. Eu chorava realmente a dor da minha alma, por tudo que eu já tinha visto, por tudo que eu já tinha vivido, pelas traições, pelas mágoas, pelos sentimentos, por tudo que ficou oculto ali, escondido. Então, naquele momento, tudo se agravou. Então, num desses momentos de insônia, de depressão, eu encontrei uma Bíblia que eu ganhei da minha mãe. A minha mãe, bem como as minhas tias, avô, avó, eles já tinham frequentado a Casa dos Encostos. E depois se converteram todos. Estavam frequentando a Igreja Universal. E estando na Universal, eles tiveram uma transformação. E quando eu conversava com ela, ela me dizia sobre essa transformação que ocorreu no coração dela, a mudança que ela teve, do comportamento, dos pensamentos, e todos estavam bem. Eu ganhei essa Bíblia e neste momento, então, de dificuldade que eu tive, eu me apeguei na leitura dessa Bíblia. Teve uma passagem que me chamou a atenção, que eu li, que dizia assim: eis que estou à porta e bato, Apocalipse, 3. Se abrires, eu entrarei, farei morada e cearei contigo. Então, na minha leitura, quando eu vi essa passagem, eu falei, então Deus está convidando. Eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar, mas eu nem sabia que existia Espírito Santo. Eu comecei a ler a Bíblia, do Mateus para frente, porque achava mais fácil. O Antigo Testamento eu não compreendia nada, quase. Então, essa passagem, eu vi que Deus estava chamando, convidando a gente, né? E eu fiz essa oração. Nesse dia que eu fiz essa oração, para o Senhor entrar no meu coração, eu senti uma transformação assim naquele dia. Eu tive paz, eu dormi. Eu consegui dormir a noite inteira. E dormindo a noite inteira, na manhã seguinte, eu acordei bem. O dia estava lindo, eu consegui sair no sol, porque o sol me dava muita dor de cabeça e a minha pele ficava com bolhas. Não ficou. Então eu saí aquele dia no sol e foi um dia tão feliz. Até que então, depois desta oração, ocorreu que perto da minha casa mudou-se uma vizinha, uma senhora, que eu me afeiçoei muito a ela, muito amável, e ela era frequentadora da Universal. Passados uns dias, ela me convidou para ir para a igreja.
Então ela me levou o primeiro dia na Igreja Universal. E bastou o primeiro dia, porque os demais dias eu já comecei a ir sozinha. No primeiro dia na igreja, eu vi aquelas pessoas todas simples, mas com um brilho, uma luz diferente, uma paz. Eu falei, meu Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Não é dinheiro, não é nada, não é nenhum poder, não é nem nada. É a paz. Aí eu comecei a frequentar a igreja todos os dias. E orando em casa, e lendo a minha Bíblia, e aprendendo na igreja a palavra. Eu fui batizada nas águas, me lembro bem esse dia, porque realmente foi um novo nascimento. Eu fui mudando porque eu queria mudar. Eu queria ser diferente, eu queria ser de Deus. Eu ouvi falar do Espírito Santo que eu não conhecia, eu não sabia que existia. Aliás, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lendo a passagem de Mateus, Marcos, João, eu falava, Senhor Jesus, como o Senhor era maravilhoso, como o Senhor cuidava das pessoas, como o Senhor fazia milagres. Que pena que o Senhor não está aqui, porque eu não tinha noção de que Ele estava entre nós. Então, eu era completamente ignorante. E eu fui aprendendo coisas tão maravilhosas que para mim foi assim um caminho que eu me arrependi de não ter conhecido muito antes. Aquele foi o meu momento e eu comecei a me deliciar com as novidades, as coisas que eu fui aprendendo de Deus. Era assim, olha, aquilo foi aliviando a minha alma, aquilo foi me trazendo tanta alegria, aquilo foi me fazendo tão bem e eu não queria mais parar, eu ia todos os dias para a igreja. Aí então, ouvindo falar do batismo do Espírito Santo, aí veio aquela palavra, né? O pastor explicou sobre aquela palavra que diz assim, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não me pertence. Falei, meu Deus, eu não posso ficar na igreja sem receber o Espírito Santo. Eu tenho que receber. Aí eu já estava então usando a fé, fazendo os meus propósitos, fazendo os meus votos, já sabia orar, jejuar. E eu orava assim o dia inteiro, se preciso, de hora em hora, porque até aí eu já estava tranquila, já estava feliz, já estava na presença de Deus. Mas como ficar na presença de Deus e ficar na igreja sem ter o Espírito Santo e não ser considerada filha de Deus? Eu falei, não posso, meu Deus, eu não aceito isso não. Aí chegou uma vigília. Que eu falei, essa vigília vai ser definitiva, vai ser decisiva. No momento da busca, eu me envolvi buscando a Deus, louvando a Deus, e o Espírito Santo, ele desceu sobre mim. E foi assim uma experiência extraordinária que não dá para esquecer. Não dá para esquecer. O Senhor me encheu de uma alegria tão grande que eu chorava, eu ria, eu queria abraçar todo mundo. As pessoas pararam de buscar, acabou a busca e eu não queria parar de buscar. E aí eu queria dizer para todo mundo que eu tinha recebido o Espírito Santo. E Deus, naquele momento, Ele me preencheu e mudou meu coração. Daquele dia em diante, as coisas mudaram na minha vida. Eu nunca mais tive tristeza. Eu nunca mais tive nenhum outro sentimento que não fosse gratidão pelo nosso Deus e amor pelas almas. Passei a ver as pessoas não como pessoas simplesmente, mas como almas. Quando conversava com alguém, eu ia direto no espiritual, no que eu posso ajudar ela, entendeu? Quem tem o Espírito Santo tem um pedaço de Deus dentro de si, é para ser guardado com muito carinho, né? Isso aconteceu há 25 anos e valeu muito a pena eu ter me dedicado e ter deixado tudo para segundo, terceiro plano, para colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, porque a partir daí tudo mudou na minha vida, tudo. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho um equilíbrio, hoje eu tenho uma tranquilidade. A minha mente é tão organizada que não tem turbilhão de pensamentos como tinha antes, que eu colocava a mão na cabeça e falava, meu Deus, eu tenho que parar de pensar, porque era muita coisa a fazer, muita coisa negativa, muita ansiedade também. Hoje já não há mais isso, hoje há uma segurança,
há uma tranquilidade, há uma confiança, e o Espírito Santo me deu saúde, paz, liberdade, me deu o que ninguém nesse mundo poderia dar. Então, mesmo indo em médicos e tendo problemas que eles desconhecessem, eu fui curada de tudo. Mesmo tendo tanta opressão, tanta ansiedade, tanta insônia, depressão profunda, minha alma tinha um peso tão grande que o Espírito Santo tirou tudo isso de mim. Eu já nem me lembro mais dessas coisas, porque isso está tão no passado, já não me pertence mais há tanto tempo. A única coisa que eu sei hoje é orientar as pessoas que têm os mesmos problemas que eu já tive, que tem cura sim, e não é difícil, é só dedicar, é só se esforçar. Sem esforço, a gente não conquista o reino de Deus. Às vezes o esforço parece ser muito grande, mas o resultado, o receber o Espírito Santo, o ser tratado por Deus como filho dele e o ter a certeza da salvação, não tem nada que pague. Então vale todo o esforço. No final, nós vamos para uma eternidade, que seja então a vida eterna com o nosso Senhor, nosso Deus. Então, fica esse o meu recado.